é possível discordarmos sem perdermos a gentileza e o amor. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 12 e 13. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Vivendo em um mundo repleto de opiniões diversas, o desafio de tratar com respeito aqueles com quem discordamos muitas vezes se torna intimidante. É fácil cair na armadilha de acreditar que o respeito é um privilégio reservado somente àqueles com os quais compartilhamos as mesmas ideias. Entretanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado de relacionamento. Ao navegar por uma sociedade repleta de valores que contradizem as nossas crenças, é crucial manter a dignidade na interação com aqueles que divergem de nós. E como alcançamos essa atitude? Primeiro, e acima de tudo, compreendemos que a prestação de contas recai sobre cada indivíduo diante de Deus. Podemos ver claramente no versículo apresentado que assim cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A responsabilidade por nossas ações repousa no âmbito divino e não cabe a nós sermos juízes dos corações alheios. O julgamento final pertence a Deus, não a nós. Além disso, reconhecemos que nossa posição não é de autoridade suprema. Não somos os guardiões da moralidade. Cada pessoa está em um processo individual com Deus, e a mudança de comportamento decorre do relacionamento com Ele. A verdade é que não podemos formar ou forçar uma transformação do caráter de ninguém. Podemos ajudar no processo de amadurecimento, observando a palavra de Deus quando houver a devida oportunidade, mas não podemos nos exceder além do que o Espírito Santo nos permite. Discordar com alguém não nos dá permissão para sermos grosseiros. A honestidade pode coexistir com a gentileza. Muitas vezes, a sinceridade é distorcida por uma abordagem rude, que em nada reflete o amor de Cristo. A atitude de superioridade moral não reflete o coração do Senhor Jesus. E assim, a nossa atitude em relação àqueles que não compartilham nossas convicções deve ser de respeito e amor, sabendo que, como Jesus, Ele também morreu por eles. A palavra nos deixa claro que um dia cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, não devemos condenar ninguém, e sim auxiliá-los no processo de transformação espiritual, ainda que seja única e exclusivamente através da oração. Diante das diferenças e discordâncias, somos desafiados a sermos exemplos de graça e humildade, assim como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. A palavra aqui nos mostra claramente que ainda que tenhamos habilidades incríveis e um conhecimento profundo, mas se não tivermos amor em nossos corações, tudo isso perde o sentido. Isso se conecta com a ideia de que podemos discordar das pessoas e ainda assim sermos gentis. É como se a palavra de Deus nos dissesse que mesmo que tenhamos dons especiais ou saibamos muitas coisas, se não tivermos amor e respeito ao tratarmos as pessoas, isso não vale muito. A partir disso, somos convidados a refletir sobre as nossas atitudes e a tomar a decisão de mudar nossa mentalidade, a nos arrepender das vezes em que agimos de maneira desagradável e a escolher andar diariamente com Jesus, praticando o amor e a gentileza em nossas interações, para que a nossa vida tenha um propósito verdadeiro e que honre a Deus. Quando nos deparamos com pessoas que não estão vivendo como verdadeiros cristãos, é importante abordá-las com amor, compaixão e humildade.
O conselho que a palavra de Deus nos oferece é baseado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de 1 a 4, que diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não noutro. Nesse contexto, nosso papel é lembrar delicadamente a pessoa do amor de Deus e da oportunidade de transformação que o arrependimento oferece. Abordar a situação com humildade e sem julgamentos permite que a pessoa enxergue o erro por si mesma, em vez de se sentir acusada. Oferecer nosso apoio, compreensão e orações, ao invés de críticas, pode criar um ambiente propício para a mudança. Ao compartilhar a verdade em amor e mostrarmos que estamos dispostos a caminhar ao lado dela, podemos ser instrumentos da graça de Deus para uma transformação genuína. Que possamos ser conhecidos por nosso amor e o nosso respeito, mesmo quando discordamos em algum nível, refletindo assim a luz e o caráter do Senhor Jesus Cristo.